Bem-vindos à campanha de Quaresma, felizes os que acreditam, da responsabilidade da pastoral familiar da Diocese de Santarém. Olá, Francisco. Olá. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. E de vir aqui um bocadinho falar de si, da sua vida e, em especial, da sua vida espiritual. Muito obrigada e gostaria então agora de lhe pedir para falar um bocadinho, primeiro de si, o seu nome, de onde é que vem, a sua idade, etc. Então, olá, eu sou o Francisco, obrigado pelo convite, obrigado pelo desafio lançado. Eu tenho 19 anos, sou da Golgã e sou estudante, estou no primeiro ano de faculdade, a tirar Engenharia Zootécnica. E Francisco, conte-nos um bocadinho quando é que começou a pensar de forma mais séria em Deus, na sua fé. Conte-nos um bocadinho o seu percurso católico. Eu nasci no seio de uma família católica, portanto eu sempre estive rodeado por pessoas que acreditam muito em Deus e isso de certa forma foi um motor de arranque, mas quando eu efetivamente tomei a decisão e confirmei a minha fé foi no 10º ano, por aí, 9º, 10º ano, quando tive uma catequista que foi muito especial para mim, que efetivamente mudou o rumo da minha vida católica, da minha vida na igreja, e até hoje em dia eu, quando a cumprimento, é sempre o que lhe digo, a pessoa que me mudou a vida e nunca deixará de ser assim. E como é que ela se chama, Francisco? Já agora para ficarmos a... Pois, Gabriela Marques é uma pessoa muito especial, apesar de nem toda a gente saber, não é uma coisa que eu ando a gritar, mas foi mesmo uma pessoa que mudou completamente a visão que eu tenho da Igreja e de Deus e de Jesus. O culminar da minha crença foi precisamente nesse ponto, porque tanto eu como todos os jovens, tenho a certeza que todos os jovens passam por uma fase de desconversão e que mais tarde passamos a convertermos e é uma conversão mais forte, e mais verdadeira, porque é uma conversão que parte de nós, não parte dos outros à nossa volta, mas é uma conversão que nós escolhemos e que nós estamos cientes daquilo que estamos a escolher. E o que é que sentiu de diferente nessa catequese que nos falou? Principalmente porque estava rodeado de amigos e os amigos para mim têm uma influência gigante no meu bem-estar com Deus e na minha relação com Deus, mas o que eu senti foi, parou tudo, deixei de ouvir o que estava à minha volta, deixei de ver o que estava à minha frente e senti o meu coração a palpitar cada vez mais depressa e cada vez mais quente. Era inverno e eu deixei de ter frio. Todas as preocupações que eu tinha na altura de repente desapareceram e eu acho que é muito esse o desafio que Deus nos põe, é o confiarmos cegamente, o confiarmos no processo, confiarmos nele e nunca nos sentirmos sozinhos, e Ele lá está e nunca me desiludiu, nunca me irá desiludir, tenho a certeza, e pronto. E mais concretamente, o que é que o momento da sua conversão mudou a sua vida? Principalmente no serviço. É muito mais fácil lidar com o que me rodeia. É muito mais fácil servir, é muito mais fácil ajudar os outros, é muito mais fácil ter um pensamento cristão, viver segundo Jesus, segundo aquilo que Jesus foi na vida dele. E portanto, esse momento de conversão foi precisamente isso, foi o eu não me importar de servir aos outros e também o facto de muitas coisas que me eram indiferentes, não faziam sentido na minha vida, portanto era tudo um bocadinho ao calhas, passou tudo a fazer mais sentido, como a vontade dos meus pais de irem à missa e a insistência dos meus pais em ir à missa todos os fins de semana, a minha avó querer rezar uma Ave Maria todas as refeições. Tudo isso começou a fazer muito mais sentido, as tradições de estar com a família nas épocas festivas, que infelizmente nos tempos que correm não é tão fácil, mas tudo isso começou a fazer muito mais sentido e acho que se tivesse de mudar isso hoje seria um arrombo e portanto
estes tempos difíceis estão a ser realmente difíceis por não poder estar com os meus avós e com muitas partes da família. Muito bem. Francisco, então é curioso porque realmente tudo o que me fala ou que me está a falar já existia na sua vida, tendo em conta que nasceu no seio de uma família católica, mas foi como se o Francisco até então não visse desta maneira e de repente tudo se tornou mais claro, mais fácil. Ou seja, Deus mudou a sua vida e passou a sentir o que eu acho muito, muito interessante, que até me falava no outro dia, me explicava de uma forma diferente, que é esse tal calor. Que calor é esse que sente, Francisco? Eu nunca procurei o momento. Não fui eu que criei o momento, foi Deus que criou o momento para mim. E este sentimento ardente é o fogo de Deus, que é mesmo uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo da minha catequese, que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida cristã e que comecei a senti-lo verdadeiramente. E foi um momento de orgulho, foi um momento em que eu senti realmente que era especial e que não era indiferente e não era igual a toda a gente. Portanto, eu era um indivíduo para Deus e Ele nunca me abandonou e, portanto, isso é sentir uma vanguarda muito, muito bem... Uma segurança. Exatamente. Sente-se seguro com Deus. Exatamente. E sente de forma muito presente essa presença de Deus na sua vida. Como é que sente essa presença, quer seja na sua vida, na sua universidade, nos seus amigos, como é que sente essa presença de Deus? Essa presença de Deus sente-se principalmente nos sorrisos que eu vejo à minha volta. Cada vez que alguém sorri, eu sinto Deus está naquela pessoa, ainda que aquela pessoa não seja a pessoa mais crente do mundo. Deus manifesta-se onde nós menos esperamos. E o curioso é que se manifesta das maneiras mais bonitas que existem na nossa vida e no mundo. E efetivamente o facto de eu ser um rapaz feliz, sem grandes problemas na vida, só pode ter a ver com uma coisa, e é a presença de Deus, porque ela sempre esteve lá, ainda que eu não lhe desse a devida atenção, ela sempre esteve lá. E o meu conselho é que não procurem, mas estejam atentos, porque não vai ser uma árvore a arder que vos vai aparecer à frente, e agora dirijo-me a quem precisa de ser reconvertido, mas vai ser um momento em que vocês não vão estar à espera de todo, mas que realmente vai acontecer, e vai ser um momento em que se sentem muito especiais, muito vocês próprios, e é aquilo que uma pessoa procura na vida, é realmente sentir-se realizado e sentir-se verdadeiro e humano. Muito bem, Francisco, é muito interessante o que diz, porque realmente Deus não escolhe a nós. Aliás, é muito interessante o que diz, porque não somos nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe a nós. E realmente o Francisco sente-se escolhido. Foi Deus que o escolheu e foi Deus que quis que sentisse esse calor que fala a partir do momento em que tem aquela catequese especial e que desperta para esta fé que o acompanha desde então. Sim, e para além do mais, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, e portanto, precisamente pelo facto de eu me ter dado ao serviço quando me converti, isso fez muito sentido na minha vida, porque Deus capacitou-me. Deus fez uma obra na minha vida que deu frutos mais tarde e que continua a dar frutos. Que tipo de frutos? Onde é que está ao serviço de Deus? Está nos meus catequizandos, que eu adoro. Catequista? Sou catequista, sim, sou catequista. Está nos meus colegas das equipas jovens de Nossa Senhora, está nos meus colegas dos convívios fraternos, está nos meus colegas da equipa de liturgia, que embora não sejam da minha faixa etária, têm muita importância na minha vida, porque é com as pessoas mais velhas que nós aprendemos realmente. E realmente ver frutos desse meu trabalho é ver frutos de Deus, ver frutos do trabalho de Deus na vida das outras pessoas, na minha vida, na minha paróquia. E não faz sentido eu fugir muito à minha paróquia quando a minha própria paróquia precisa de ajuda. E é isso, portanto, é mesmo isso de me servir aos que realmente precisam. Muito bem. Francisco, felizes os que acreditam. Que felicidade lhe trouxe este acreditar?
Isto acontece muito com os meus amigos e com as pessoas que eu tenho à minha volta que não são tão crentes, mas eu não consigo explicar. Não há qualquer tipo de palavra que consiga explicar a felicidade que se sente quando realmente se encontra Deus na nossa vida. O que eu posso dizer é que muita coisa mudou quando eu comecei a acreditar em Deus verdadeiramente, muita coisa mudou e muita coisa continua a mudar, portanto não é uma coisa estática. Nós vamos descobrindo coisas na nossa vida fantásticas, maravilhosas e tende a melhorar. Isso é o mais engraçado, é que não há ponto nenhum da minha vida, independentemente da vida se tornar mais difícil, não há ponto nenhum da minha vida que eu tenha mais medo ou que me sinta mais abandonado. Não, pelo contrário. Cada vez mais a minha vida se complica, porque é a lei da vida, não é? Quer dizer, a vida tende a complicar. Vai amadurecendo, vai tendo mais responsabilidade. E cada vez mais sinto a presença de Deus, cada vez mais sinto a ajuda dele, cada vez mais me revejo mais naquilo em que acredito. A Igreja precisa de jovens e a Igreja precisa de ser renovada e, como o Papa diz, nós precisamos de ser revolucionários. E, como tal, nós jovens, principalmente, que ainda temos força para tal, temos de ajudar os mais velhos a dar continuidade à Palavra de Deus e à palavra e ao testemunho de Jesus que está muito presente neste livro. Que se fala, inclusive, de muitos santos jovens que deram a vida por Deus e por Jesus e que ainda hoje sofremos muitas das influências desses santos. E foi uma leitura muito... Já terminou? Já terminei várias vezes. E que aconselha? Aconselho vivamente que comprem este livro e que leiam e que sublinhem, que risquem e que tenham muito em conta na vossa vida, porque efetivamente é um livro muito poderoso para um jovem. É o livro Cristo Vive. Exatamente. Cristo vive nas nossas vidas. Francisco, o seu testemunho é um testemunho muito interessante. Primeiro porque é um testemunho muito jovem, tem só 19 anos e já descobriu que pessoas tão mais velhas ainda nunca tiveram a graça de descobrir. E eu não tenho dúvida que Deus vai, através de si, fazer muitas maravilhas, porque quando sente o fogo de Deus, como o Francisco sente, não mais esse fogo vai ser apagado. E, portanto, desejo que na sua longa vida, na vida que ainda está para vir, que tenha sempre essa vontade de aquecer os outros através de Deus. Verdade. Muito obrigada, Francisco, pelo seu testemunho. Não lhe vou perguntar que conselhos dá a outros jovens, porque já me disse há pouco que o melhor conselho que dá é estarem prontos, porque Deus vai ter com eles, não é? E por isso desejo-lhe um ótimo caminho, um caminho na fé e uma Santa Páscoa. Obrigado, igualmente. Segundo domingo da Quaresma, do livro do Gênesis. Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão. Ele respondeu: aqui estou. Deus chama por nós de variadas formas e mais vezes do que esperamos, apesar de, por vezes, na confusão do nosso dia-a-dia, não o ouvirmos. Na Quaresma, somos chamados a estar mais atentos a este chamamento. Não apenas a escutá-lo, mas tal como Abraão, a responder prontamente: aqui estou. Por vezes, Deus lança-nos desafios que não compreendemos ou que parecem superiores a nós. Como Abraão, precisamos de confiar em Deus com certeza de que Ele quer o nosso melhor. Deus coloca no nosso caminho, desafios que nos podem parecer desnecessários ou até injustos. Mas isso acontece porque estamos a ver a nossa realidade com os nossos olhos e não com os olhos de Deus. A dúvida faz parte do caminho e a incerteza pode ser o nosso motor. Basta confiarmos em Deus, não deixando que as nossas desculpas nos impeçam de cumprir a missão que Ele nos confiou.
neste domingo. Abre o teu coração e responde: aqui estou. Aceitando um desafio que tenha sido lançado e que, por preguiça, falta de tempo ou medo, não tenhas ainda aceitado.